Pessoal, então eu queria dar bom dia e boas-vindas aí para todo mundo que veio na nossa reunião, né? Hoje a gente está recebendo o professor Francisco Gaspar, da, da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Então, queria começar já dando um super agradecimento ao professor Francisco ter aceitado o nosso convite. E antes de que ele comece a falar, eu queria apresentar algumas coisinhas sobre ele, né? Então, a primeira coisa, o professor Francisco, ele trabalha, como eu já falei, na UFSCar, é professor do Departamento de Filosofia, e ele está na linha de pesquisa de subjetividade na história da filosofia e ética e filosofia política. Ele tem toda a formação dele no Departamento de Filosofia da USP, né? Então, graduação, mestrado, doutorado. E ele fez o doutorado sanduíche na Universidade de Munique. Inclusive, ele acabou de voltar de um pós-doutorado também na Alemanha. Foi também na Universidade de Munique, Francisco? Foi, com outro professor, mas foi. Com outro orientador, mas foi na mesma universidade. Ele voltou agora, você voltou em julho, não foi? Então, acabou de chegar. E o campo de pesquisa dele é, sobretudo, né, filosofia clássica alemã, Kant, Maimon, Jacob, Schelling, agora mais recentemente o Nietzsche, e o que você mais pesquisou, né, Francisco, foi o Fichte. Eu não sei se eu falo corretamente, né, o Fichte. Fichte. E a gente tem, então, o Francisco, ele tem a dissertação de mestrado sobre o Fichte, a tese de doutorado e também um livro que ele publicou em 2019, A Distância do Olhar, Síntese e Liberdade na Doutrina de Fichte, da editora Loyola. Ele também estava na UNPOF, há 2 semanas atrás, coordenando o GT Fichte, e hoje em dia ele vai apresentar uma palestra, hoje, agora, né, na verdade, ele vai apresentar uma palestra sobre o Schelling, não sobre o Fichte. E o título da palestra dele é A Função Sistemática da Arte na História da Autoconsciência em Schelling. Então, Francisco, mais uma vez agradeço muito o seu convite, agradeço o pessoal que está presente e eu te passo a palavra. Bom, primeiro, bom dia a todas e todos. Queria agradecer a Clara pelo generoso convite, pela generosa apresentação também. E, bom, primeiro eu queria pedir uma desculpa. Normalmente eu gosto de escrever o que eu vou falar e eu fico mais seguro e eu acho que funciona melhor, né? Mas infelizmente eu não consegui escrever. Então, eu fiz algumas anotações, vou falar um pouco de improviso e algumas coisas eu vou ler, tá? Isso também é mais importante, até porque o Schelling não é um autor de que eu sou, digamos, especialista. Eu conheço um pouco mais o jovem Schelling, né? Eu já andei frequentando os textos do jovem Schelling, e digamos, essa palestra, essa conversa aqui em torno da arte, da função sistemática da arte para o Schelling, o sistema do dualismo transcendental, ela faz parte, digamos, de um projeto de tradução do sistema do dualismo transcendental que eu estou fazendo, já era para ter terminado, mas as atribuições burocráticas da universidade, filhos, essas coisas, a gente vai botando tudo para depois. Eu vi que alguém traduziu, no chat aqui, alguém botou que traduziu o sistema da dualismo transcendental, então, excelente, podemos depois conversar. Então, como eu disse, eu trabalhei mais a fase inicial do Schelling, e esse texto que seria o texto base da nossa conversa, né, que é o Sistema do Dualismo Transcendental, foi publicado em março de 1800, portanto, no início de 1800, e ele como que reflete o resultado final, ou a exposição final dos trabalhos do Schelling sobre o idealismo transcendental. Se a gente acompanha os cursos que ele estava dando em Iena, né, em 1798, 1799, são cursos sobre o idealismo transcendental que correm em paralelo aos cursos de filosofia da natureza, né? Nesse momento da obra do Schelling, o Schelling está pensando o sistema do saber como um sistema composto por duas ciências fundamentais, né? Que, de um lado, a filosofia transcendental, que seria
a dedução daquilo que é real a partir do ideal, ou se a gente quiser, do objetivo a partir do subjetivo, ou se a gente vai deduzir o mundo a partir do eu. E a outra ciência fundamental seria a filosofia da natureza, na qual a filosofia, né, vai deduzir o ideal a partir do real, ou, se a gente quiser, o subjetivo a partir do objetivo, né? Essas duas ciências, elas são complementares, né? Nenhuma tem prevalência sobre a outra, tá? Então, o texto base da conversa de hoje seria uma parte da exposição do sistema do saber, né? Então, seria a parte idealista, a parte da filosofia transcendental. O próprio Schelling, já no final de 1800, vai abandonar esse projeto filosófico. Lá no final do ensaio Dedução do Processo Dinâmico, que é de 1800, ele já se pergunta a qual caminho cabe a prioridade, né? Qual caminho de dedução? Deduzir o real a partir do ideal, como que é a filosofia transcendental, ou deduzir o ideal a partir do real, como que era a filosofia da natureza? A qual desses cabe a primazia? Ele já responde a natureza, né? Então, já no final de 1800, ele já começa a migrar, digamos, ou se mover em direção àquilo que em 1801 vai se consagrar como a filosofia da identidade, segundo a qual o fundamento do saber cabe ao objetivo e o idealismo seria uma parte derivada, deduzida da própria natureza. Então, Schelling vai dizer a natureza é a pré-história transcendental do eu, né? Então, o eu de que parte a filosofia transcendental teria de ser deduzida da filosofia da natureza. Tudo bem? Quando vocês quiserem, vocês me interrompam, tá? Como eu estou falando meio um pouco de improviso, então fiquem à vontade. Bom, o tema, como a Clara já anunciou, a função sistemática da arte, né, para o Schelling a partir desse momento da sua obra, né? Que eu vou tentar indicar um pouco esse tema, né, é uma certa cristalização ou consolidação na concepção de saber ocorrido na filosofia alemã no final do século XVIII, início do XIX, e que, acho que a gente pode dizer, é muito própria da compreensão romântica da arte. E aí, o que diz a compreensão romântica? A arte como tomada de consciência da produtividade do saber. Então, o primeiro romantismo alemão vai entender o saber segundo o modelo da criação artística, né? De modo que a arte, a obra de arte, seria apenas a tomada de consciência da atividade criadora que está no fundamento da constituição do mundo, né? Então, o primeiro romantismo alemão vai falar muito em gênio do gênio, né? Então, o que é o gênio do gênio? A obra de arte que é produzida pelo gênio, ou o gênio, desculpa, que produz a obra de arte, ele apenas está tomando consciência do gênio que é próprio do espírito humano quando constitui o mundo, constitui a linguagem, né? O Friedrich Schlegel vai falar em poesia da poesia, né? Então, a linguagem já é uma poesia. O August Schlegel trabalha muito a distinção entre poesia natural, poesia da arte, poesia de natureza, né? Em alemão é Naturpoesie, que seria a poesia espontânea, que é constituinte da linguagem. Então, a linguagem já seria produto de figuras de linguagem, de metáforas, etc., né? O Nietzsche vai se apropriar muito dessa concepção, né? Então, a linguagem já é produto de figuras de linguagem, dessa atividade que podemos chamar genial, e a poesia mesma, né, a obra de arte, seria uma tomada de consciência, ou seja, uma reflexão sobre a própria atividade poética que está inscrita espontaneamente na linguagem,
Então, a poesia seria uma reflexão da linguagem sobre si mesma. Tá? Por isso a ideia também de gênio, do gênio. A gente vai ver que o Schelling a concepção de gênio do Schelling vai se aproximar muito dessa concepção romântica, né? Só que, ao contrário, digamos, dos românticos, ele organiza, ele constrói essa concepção de forma sistemática, ou seja, no interior do sistema dele. Tá? Bom, essa função sistemática da arte, ela não é nova, né, na filosofia clássica alemã, e ela remete, evidentemente, ao Kant. O Klaus, que era o kantiano, não sei se está ainda aí, ele pode até depois nos ajudar. Vamos lembrar que a crítica da faculdade de julgar, ou crítica do juízo, a terceira crítica, ela tem uma função eminentemente sistemática, na medida em que cabe à faculdade de julgar e ao sentimento de prazer e desprazer fazer a passagem da natureza à liberdade, né? E assim completar a obra crítica. O Kant, logo na introdução da crítica da faculdade de julgar, se coloca um problema, bom, como é possível passar da natureza à liberdade, né? Esse problema ele tem que ser solucionado, do contrário, não seria possível pensar a ação da liberdade no mundo, né? Essa função sistemática vai caber à faculdade de julgar tanto no seu uso estético quanto no seu uso teleológico, né? Como a gente não estamos falando da arte aqui, então já é possível, já não é nada novo, né? O Schelling atribui uma função sistemática à arte. O Kant já havia feito isso, e isso se verifica tanto na recepção da arte, segundo Kant, quanto na produção, né? Então, o que é a arte, né? O que é um objeto belo para nós, segundo Kant? É um fenômeno, né? Então é um Erscheinung, algo que é sensível, portanto, né? Mas cujo fundamento é o estado da mente no livre jogo das faculdades. Esse livre jogo é uma proporção subjetiva, ou se a gente quiser, o suprassensível em nós, né? Então, quando um objeto concorda, o termo que o Kant usa bastante ele é adequado ao princípio transcendental da faculdade de julgar, o objeto é dito belo, ou seja, ele é conforme a estrutura transcendental do sujeito. E, portanto, ele é dito belo, ele agrada, ele produz prazer, né? Não é um prazer sensível, o fundamento desse prazer é a própria estrutura transcendental do sujeito, né? Então, o que nós estamos vendo aqui quando o Kant está pensando o belo? O belo é um objeto da natureza, cujo fundamento é a liberdade, né? Na verdade, é um objeto que expressa a liberdade do sujeito. Então, nessa experiência do belo, o sujeito perceberia a sua própria constituição suprassensível, né? Ou se a gente quiser, a liberdade. Só um minutinho. Então, eu cito Kant, lá, Crítica da Faculdade de Julgar, 340, página 340, da edição da Academia. Semelhante conceito, ou seja, o Kant está pensando qual é o conceito que está no fundamento do juízo estético. Não pode ser nenhum conceito de objeto, porque senão seria um conhecimento do objeto, né? No juízo estético, a gente está se referindo ao próprio sentimento do sujeito e não estamos dizendo nada do objeto. Então, qual que é o conceito que pode estar no fundamento de um juízo? Essa coisa é bela, tá? Não pode ser nenhum conceito dessa coisa, porque não se refere à coisa, o belo se refere a nós. O Kant diz, semelhante conceito é o simples conceito racional puro do suprassensível, que serve de fundamento ao objeto e também ao sujeito que julga, como objeto dos sentidos, portanto, como fenômeno. Então, no belo, o belo é um fenômeno da natureza, cujo fundamento é a liberdade. Então, aí você já vê como há uma passagem, né, da natureza à liberdade.
o Kant vai dizer, outro traço característico da recepção da obra de arte para o Kant é que, para você entender como arte, você tem que entender como produto humano e não como natureza, né? Portanto, feito com intenção, né? O artista quis fazer aquilo, mas o objeto deve aparecer como não intencional, ou seja, como liberdade. Tá? Isso do ponto de vista da recepção do objeto, segundo Kant. Do ponto de vista da produção do artista, né, também se verifica essa unidade de natureza e liberdade. Para o Kant, né, a obra de arte é um produto do gênio, ou seja, de um talento, nessa definição kantiana de gênio, um talento que procede sem regra prévia, mas que dá a ele próprio a regra. Como o talento é algo inato, né, então é a natureza que dá a regra, vai dizer o Kant. De modo que na produção da bela arte, natureza e liberdade estão unificadas. Tá? Então, o Kant vai dizer, nos produtos do gênio, é a natureza do sujeito que dá a regra à arte, à produção do belo. Então, vejam, o gênio, a obra de arte, tem uma função sistemática para o Kant, porque é uma produção humana na qual natureza e liberdade estão unificadas e, portanto, é apta a fazer essa passagem dos conceitos da natureza, que foram estabelecidos na crítica da razão pura, aos conceitos da liberdade, ao conceito da liberdade, que foi estabelecido na crítica da razão prática. Tá? Não é à toa que o Kant vai dizer lá no final da primeira parte da crítica da faculdade de julgar que a arte é o símbolo da moralidade. Né? Tudo bem? Ora, a função sistemática da arte no sistema dualismo transcendental do Schelling será, em boa medida, uma certa radicalização desses traços que já encontramos em Kant. Tá? Então, aquilo que eu anunciei lá como uma concepção romântica de arte e do saber será, em boa medida, uma radicalização daquilo que já está no Kant na crítica da faculdade de julgar. Tá? Ora, para entender essa função sistemática da arte no sistema dualismo transcendental do Schelling, é preciso compreender primeiro o que o Schelling está entendendo por sistema, qual é o conceito de sistema que está em funcionamento aqui. Tá? Então, como é que vai funcionar a exposição minha aqui? Eu vou falar rapidamente do conceito de sistema, como se dá a exposição do sistema dualismo transcendental, para, ao final, mostrar qual é a função sistemática da obra de arte. Tá? E aí a gente pode tirar algumas consequências a partir disso. Né? Então, eu não sei se eu falei no início, mas além de não ser especialista em Schelling, eu não tenho nada a ver com estética, eu não trabalho com estética. Então, eu estou tentando brincar um pouco com isso. Então, o que eu vou fazer é praticamente traçar a circunferência sem preencher o círculo. Vai ser um aspecto mais formal de como funciona a obra de arte no arcabouço conceitual schellingiano do que fazer concepções objetivas, positivas da obra de arte e confrontá-las com Goethe, com Schiller, estão nesse momento discutindo com o Schelling, ou concepções anteriores, o Winkelmann, ou o pessoal que a Clara conhece bastante, né, o Diderot, os franceses, etc. Tá? Então, qual a concepção de sistema que está em funcionamento aqui para o Schelling? Está no título, né, o sistema do idealismo transcendental. Né? Se a gente vai para o Kant, né, a exigência de que a filosofia seja sistema é algo inscrito no próprio conceito de filosofia. Né? A filosofia ela tem que ser um sistema para poder dar conta, ao ser sistemática, ela garante que ela esgotou toda a estrutura da razão. Isso fica claro lá na dedução transcendental, na dedução metafísica das categorias, quando Kant se contrapõe ao Aristóteles. O Aristóteles fez
uma dedução rapsódica, ele vai dizer, né? O modo de proceder do Aristóteles foi rapsódico em relação à dedução das categorias, ele foi catando uma a uma, né? Sem saber se essas categorias eram todas, se essas eram todas as categorias e por que eram todas elas, né? O Kant vai se contrapor e vai dizer, não, eu parto de um único princípio, a partir do qual, um princípio a priori, a partir do qual eu posso ter certeza que essas categorias são todas elas, não mais, não menos, e por que são elas, né? Então, o Kant vai lá a partir da tábua dos juízos e vai deduzir as categorias a partir das funções lógicas de julgar, como todos nós sabemos, né? Então, isso é uma exigência da filosofia kantiana. No entanto, o Kant faz uma distinção entre crítica e sistema, né? Se a gente vai lá para a introdução à crítica da razão pura, o Kant vai dizer, e o prefácio também, né? Eu tenho que fazer uma investigação prévia, propedêutica, né? Para saber quais são as fontes, a extensão e os limites de todo conhecimento humano, para, enfim, saber se é possível uma metafísica e, se sim, como ela será possível. Essa investigação prévia ele vai chamar de crítica. A investigação posterior, que vai expor todos os elementos do conhecimento humano na sua completude, ele chama de sistema. Tá? E o que é importante notar aqui é que a crítica ela fornece o fundamento do sistema. Isso fica claro novamente lá na dedução metafísica das categorias, que o Kant vai dizer, eu deduzi aqui, as categorias fundamentais, né, do entendimento puro. Num sistema da filosofia transcendental, além das categorias, eu também terei que expor os pós-predicamentos, né, que são categorias derivadas das categorias fundamentais. Na crítica, isso não é necessário, porque eu preciso apresentar só o sistema. Tá? Essa distinção entre crítica e sistema vai reaparecer também na introdução à crítica do juízo, em que ele diz a crítica fornece o fundamento e o sistema explicita esses princípios. Tudo bem? O sistema do kantiano vai aparecer como metafísica da natureza e metafísica dos costumes. Tá? Ora, essa clivagem entre crítica e sistema, em que a crítica é fundamento e o sistema é consequência, será subvertida por 3 autores, basicamente um autor fundamental e 2 por consequência. O primeiro autor é o Reinhold, que vai começar a mostrar que a crítica da razão pura ela de fato conseguiu pôr em ordem, digamos, a filosofia, criticou toda a metafísica anterior. No entanto, como ela partiu de pressupostos não explicitados, quais são esses pressupostos? O Kant não deduz o espaço e o tempo de uma raiz comum. O Kant não deduz sensibilidade e entendimento de uma raiz comum. E a própria ideia de coisa em si, todos esses elementos deixam aberto a possibilidade do retorno do dogmatismo. Então, o dogmático poderia ficar muito satisfeito com a ideia de uma coisa em si que causa uma representação no sujeito, né? Ou mesmo de uma passividade, tal como é dada na sensibilidade. Esse é um autor. Os 2 outros autores são o Schulze e o Maimon, 2 autores céticos, que vão começar a mostrar que a própria crítica da razão pura permite, sim, uma leitura dogmática. Então, sobretudo, o Maimon vai mostrar, bom, se o Kant diz que a razão só compreende aquilo que ela mesma produz, e se na sensibilidade é algo não produzido pela razão, mas algo dado, então nós temos um problema aí, né? Então, faz sentido você falar de uma coisa em si que causa uma afecção na razão, né? Ora, esses 3 autores, né, que mostram os limites da crítica da razão pura, sobretudo Reinhold vai mostrar, bom, para resolver esse problema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o princípio comum a partir do qual eu posso deduzir as distinções kantianas. Tá? Então, a filosofia
do Reinhold, da filosofia elementar, vai dizer eu tenho que partir de um princípio comum a partir do qual eu deduzo sensibilidade e entendimento, por exemplo. Tá? O Fichte vai radicalizar essa proposta filosófica na medida em que não só sensibilidade e entendimento, mas também razão teórica e razão prática têm que ser deduzidos de um único princípio fundamental. Né? Deixa eu só colocar aqui o princípio fundamental, é sempre Grundsatz, tá? Que é uma proposição fundamental, ou também traduzido por princípio, proposição de fundo, né? Que é a base a partir do qual pode falar. Francisco, você podia escrever também o nome dos 2 primeiros autores que você citou, antes do Maimon? Então, nós temos o Reinhold Schulze. O Schulze, o livro principal dele nesse momento é o Enesidemo, que apareceu anônimo, né? Então, normalmente se refere a ele como Schulze Enesidemo, tá? O Enesidemo, claro, é uma referência ao cético Enesidemo, tá? Como eu ia falando, né, o Fichte, então, vai radicalizar a proposta Reinholdiana de uma ciência a partir de um único princípio, na medida em que ele vai querer deduzir todos os domínios da razão, teórico, prático, no interior do prático, a sensibilidade, o entendimento e mesmo o sentimento de prazer e desprazer, a partir de um princípio fundamental. A gente sabe que esse princípio fundamental é o eu puro. Tá? Ora, o Reinhold, o Schelling, no sistema idealismo transcendental, está partindo desse conceito de sistema. Então, vejam, se para o Kant o sistema era a consequência da crítica, era o fundamento, o Reinhold, a partir do Reinhold, vai ficar claro que o sistema tem que ser anterior à crítica, ele tem que ser o fundamento da crítica e a crítica tem que ser a consequência. Tá? Então, é justamente isso que está em funcionamento aqui no sistema do idealismo transcendental do Schelling. Tá? Então, o sistema transcendental do Schelling vai partir de um único princípio e vai deduzir todos os domínios do saber a partir deste único princípio. Tudo bem? Um elemento importante aqui no sistema, que já está presente lá no Fichte, é qual é o critério da totalidade do sistema, ou seja, de que o sistema está concluso, né? Que ele chegou ao fim, que ele esgotou toda a estrutura do saber. O critério, já no Fichte e aqui também está no Schelling, é de que o fim do sistema retorna ao princípio, ou ele retoma o princípio, de modo que não é possível mais avançar, não é possível ao sistema mais avançar, mas apenas repetir o caminho que ele já percorreu. Tá? Isso aqui é importante para nós, porque a obra de arte e o gênio vai ser o momento em que o sistema encontra o seu fim, em que o princípio, então, toma consciência de si como princípio. Tá? Então, já vou adiantando qual que é a função sistemática da obra de arte aqui para o Schelling. Tá? Bom, eu vou fazer, então, uma breve exposição muito geral do sistema do idealismo transcendental, só para a gente entender qual que é a função sistemática da obra de arte. Então, eu esqueci, eu fiz um excerto, eu vou compartilhar com vocês, aí vocês podem dar uma olhada, é um textinho eu compartilhei aí, tem um texto, um trecho do final do capítulo sobre a obra de arte no sistema do idealismo transcendental, em que resume em boa medida o que vai ser dito hoje aqui, o que está sendo dito. Tá? Eu não vou projetar, mas depois a gente pode até conversar em cima do texto.
tá bom? Vocês tiveram acesso aí, não? Não, isso que eu ia perguntar. Onde que tá? Desculpa. Ele botou no chat. Tem um arquivo no chat que você consegue baixar. Apareceu aqui. Deu para ver aí? No meu não aparece, desculpem. Eu tô vendo aqui. Você tá no celular, Cláudio? Não, tô no tablet. Dá uma olhada Eu no te mando. chat de novo, porque tá aparecendo aqui para todo mundo. Ele jogou um arquivo. Não. Eu pego com vocês depois, não quero Tá bom. atrapalhar. Eu posso projetar também. Bom, qualquer coisa eu estou aqui. Enfim, então eu vou falar rapidamente da estrutura geral do sistema da linha transcendental e aí situar a obra de arte. Tá? Então, o que é o princípio para o Schelling, né? Em primeiro lugar, o Schelling vai dizer ele deve ser pura e simplesmente não objetivo. O que quer dizer não objetivo? Né? Não objetivo significa que ele nunca pode ser objetificável. Ele é inobjetificável. Toda vez que eu transformar algo em objeto, eu estou pressupondo esse princípio. Tá? Mais do que, ou seja, esse princípio é sempre sujeito, ele nunca é objeto. Tá? Mais do que isso, esse princípio tem uma referência a si imediata, ou seja, ele tem uma consciência de si imediata, que não é uma consciência de si como objeto. Tá? É aquilo que um autor que eu gosto muito, professor de Goiânia, o Christian Klotz, se referindo ao Fichte, mas vale aqui também, é uma autoconsciência não intencional, ou seja, ele tem uma referência a si imediata que não é a de um objeto. Tá? A formulação mais clara disso a gente encontra no parágrafo 16 da Crítica da Razão Pura, quando Kant diz: essa autoconsciência é aquela que deve acompanhar toda a representação, mas que não pode ser acompanhada por nenhuma outra. Tá? O que quer dizer isso? Ela acompanha todo o saber, então toda a consciência de objeto pressupõe essa autoconsciência, essa referência a si como sujeito do saber, mas essa autoconsciência não pode ser acompanhada por nenhuma outra, ou seja, ela não se transforma em objeto de um saber. Tá? Então, esse primeiro princípio ele é absolutamente não objetivo. Tá? Por outro lado, continua o Schelling, ele tem que ser absolutamente idêntico. O que significa? Se a gente volta para o Kant, lá no parágrafo 16, o Kant já pressupõe um múltiplo que está dado. Né? Então, essa autoconsciência tem diante de si um outro, né? O que o Fichte vai chamar de um não-eu. O princípio tem que ser anterior a essa cisão. Então, ele tem que ser um absolutamente idêntico, uma indiscernibilidade de sujeito e objeto. Ou, eu vou explicar um pouco mais para frente isso, uma indiscernibilidade da atividade consciente e da atividade inconsciente. Tá? É uma atividade que é anterior a essa distinção. Ora, se esse princípio é uma referência, é não objetivo, referência imediata a si e absolutamente idêntico, ele não pode ser apreendido por conceito ou qualquer representação. O acesso que o filósofo tem a ele é aquilo, através daquilo que o Schelling vai chamar de intuição, porque ela é imediata, ou seja, não passa por conceitos, e ela é intelectual, porque não é uma intuição de objeto, mas é uma intuição de uma atividade. Tá? Então, o primeiro princípio, o Schelling vai chamar de autoconsciência ou de eu, sendo que, no entanto, esse eu não é um sujeito-objeto, tal como vai aparecer mais para frente, mas é uma identidade absoluta, tá? No interior da qual não se distingue o sujeito-objeto, atividade consciente, inconsciente, e que, portanto, nós só temos acesso através de uma intuição intelectual. Tudo bem? Então, como esse é o princípio, né?
como se dá o desenvolvimento da estrutura da exposição do saber, né? Em primeiro lugar, a estrutura do saber é, desde o Fichte, e o Fichte vai dizer remonta a Kant, particularmente a doutrina do esquematismo transcendental da imaginação, é a estrutura da identidade de sujeito e objeto. Ou seja, aquilo que eu tomo como objeto, mesmo objeto exterior a mim, na verdade, é um objeto produzido por mim e, portanto, eu posso emitir juízos sobre ele. Tá? Isso fica claro até no nosso eu individual. Quando eu falo eu sou Francisco, quem diz eu sou Francisco é o sujeito, o Francisco é o objeto. Tá? É essa estrutura que caracteriza o saber humano. Tá? Ora, essa estrutura ela é posta em movimento, segundo o Schelling, a partir de um primeiro ato, que ele vai chamar de primeiro ato da autoconsciência, que cinge a identidade do princípio justamente em um objeto e um sujeito desse objeto. Tá? Então, nesse primeiro ato, essa identidade se cinge, em objeto e sujeito, sujeito e objeto, e ela procura sempre fazer do objeto, procura sempre tomar consciência de si a partir da produção do objeto e se ver nesse objeto como sujeito. Tá? É bastante abstrato, mas é basicamente o seguinte: a identidade originária, sujeito-objeto, ela é cindida e o eu, a partir de uma atividade, procura produzir um objeto fora de si. O Schelling vai chamar essa atividade de atividade real, né, que produz um objeto. E através de uma outra atividade, essa estrutura procura refletir esse objeto como para si. Tá? E isso Schelling vai mostrar desde as camadas mais primitivas até o desenvolvimento da própria consciência, que é consciente de si. Então, vejam. Então, agora já entrando na estrutura do sistema do idealismo transcendental. Ele vai ter além da parte do princípio, ele vai ter 3 capítulos principais, que é da filosofia teórica, a filosofia prática e a filosofia dos fins, né, que vai culminar na filosofia da arte. Na filosofia teórica, é o início desse desenvolvimento da estrutura do sujeito e do objeto. Tá? Então, eu vou resumir aqui. Então, tem uma primeira atividade que tenta produzir um objeto como explicação dessa cisão. Então, eu tenho uma cisão, ou seja, eu tenho um limite, né, que torna explicável essa cisão de sujeito-objeto. Como que o eu vai explicar para si esse limite, né? Produzindo um objeto como causa desse limite. E vai tentar refletir sobre esse objeto, né? Então, esse é um primeiro momento em que sujeito e objeto estão cindidos. Tá? Ao produzir esse objeto, ele produz algo como uma coisa. Tá? Mas, no desenvolvimento dessa estrutura, ele também tem que produzir a si como o efeito dessa coisa. Então, novamente, ele produz o sujeito, produz o objeto, e a atividade que ele chama de reflexionante ou intuinte vai refletir sobre o objeto, refletir sobre o sujeito como 2 coisas postas. Vejam o que está sendo gerado aqui. Aquilo que para nós já está dado como objeto e sujeito, o sistema do transcendental está mostrando que eles são produzidos por essa atividade. Tá? Isso tem sempre... o idealismo transcendental tem sempre em mente o lema kantiano do prefácio, segunda edição da Razão Pura, de que a razão só compreende aquilo mesmo que ela produz. Tá? Então, como é que eu posso dizer algo sobre o objeto? Justamente na medida em que, anteriormente, sem consciência, eu produzi esse objeto e me produzi a mim mesmo como sujeito
desse objeto. Tá? É aí que se explica essa identidade de sujeito-objeto. Tá? Essa estrutura ela vai se complexificando, ela vai ganhando, digamos, mais consciência de si. Tá? Então, essa seria a primeira potência. O Schelling vai dividir a história da autoconsciência, porque é justamente isso que está em jogo aqui. Né? A partir do momento em que a identidade originária se cindiu, em que ela se cindiu em sujeito-objeto, em que ela procura tomar consciência de si como sujeito, ela vai produzindo objeto, vai produzindo a si, né? E a cada produção são o que o Schelling chama de épocas da história da autoconsciência. Em cada época há uma maior consciência de si do sujeito, ou seja, do princípio. Tá? Essas épocas também o Schelling vai chamar na filosofia da natureza de potência, né? Isso aí vai ficar mais claro lá na filosofia da natureza. O que é importante é que no interior da filosofia teórica, né, em que o Schelling vai deduzir o conceito de natureza, o eu ainda não tem consciência. Ele não tem consciência de si, não tem consciência como um sujeito diante do qual está o mundo. Tá? No interior dessa estrutura, ele está apenas constituindo o objeto, constituindo a si, mas ainda não se separou do objeto. Essa separação só vai acontecer lá na filosofia prática, quando aí aparece a consciência. Aquilo que nós chamamos de consciência, que eu tenho consciência de que estou falando com vocês, vocês têm consciência de que estão ouvindo, temos consciência que existe um mundo diante de nós, a mesa, o computador, a parede, e isso só surge no domínio prático. Tá? No domínio teórico, para o Schelling, ainda há uma inconsciência. Nesse sentido. Há uma produção do eu, de produzir o objeto, produzir a si, mas ele ainda não é consciente de que há um objeto diante dele e que ele é um eu. Tá? Ora, na filosofia prática, então, quando surge a consciência, o que é a consciência? Aquilo que foi produzido pela filosofia teórica é refletido de um ponto de vista superior, tá? Então, esse ponto de vista superior seria a consciência, ou o que o Schelling chama de intuinte, aquele que intui aquilo que foi produzido pela filosofia da natureza. Por isso que, no domínio prático, nós temos consciência de objetos da natureza, os quais estão submetidos aos nossos fins, ao nosso querer. Tá? Eu sei que deve estar muito confuso, mas o importante é entender um pouco qual que é a estrutura. Eu não estou me adentrando em cada momento específico da filosofia teórica e da filosofia prática. O importante é entender que na filosofia teórica, ou seja, a partir da qual é deduzido o conceito de natureza, o eu não toma consciência de si como um sujeito que tem fins. Ainda não há consciência, tal como consciência consciente, como a gente conhece no dia a dia, né? Existe uma produção de um objeto exterior, de um sujeito interior, e uma relação entre os dois, mas o eu ainda não é consciente. Com o advento da filosofia prática, que aí tem um momento, o Schelling vai chamar de abstração absoluta, ou seja, é quando o eu abstrai de todo o produzido, de tudo que é objetivo, e ele é uma consciência diante de um objeto, né? O importante é ter isso em mente, né? Então, agora o eu é um querente, é um que quer atuar sobre o mundo que foi produzido pela atividade inconsciente no domínio da filosofia teórica. Qual que é o problema que surge aí com filosofia teórica e filosofia prática? Surge um problema de contradição. Tá? Eu passo ali agora um pequeno trecho. Da dedução desses dois domínios, emerge uma contradição que tem de ser resolvida, pois, do contrário, não é possível pensar o agir prático da inteligência.
É uma contradição fundamental, já que o próprio Schelling designará sua solução como a tarefa suprema da filosofia, de toda a filosofia. Tá? Por que não é possível pensar o agir prático sem resolver essa contradição? Eu explico. Se na filosofia teórica mostra-se como a representação concorda com o objeto, e aqui um predomínio do real sobre o ideal, ou seja, o que garante a filosofia teórica? De que a representação que eu tenho concorda com o objeto que foi produzido. Tá? Isso é o segredo de Polichinelo do idealismo transcendental, desde o Kant. Né? Vou recuperar aqui um pouco da história da filosofia. Qual que é a revolução no modo de pensar kantiano, estabelecida pela crítica da razão pura? Até o Leibniz, a estratégia filosófica fundamental que remonta a Aristóteles era você deduzir o mundo, a estrutura do mundo, a ontologia, a partir da estrutura do discurso, né? A partir do logos, sobretudo do logos enunciativo, o apofântico. Então, lá no Aristóteles, na interpretação, o Aristóteles vai mostrar qual que é a forma essencial do enunciado, sujeito e predicado, e a forma essencial do mundo na metafísica vai ser correlata, ou nos termos do Luiz Henrique Lopes dos Santos, vai ser isomórfica à forma do juízo. Né? Então, substância com seus conceitos de matéria, forma, ato e potência. Né? Então, por que o sujeito pode fazer um enunciado, a mesa é preta, ou a Clara é um ser humano? Então, pegar um indivíduo e atribuir uma forma essencial do ser racional, porque ela é uma substância que possui essa forma. Tá? Isso vai até o Leibniz. O Kant vai revolucionar isso na medida em que ele vai mostrar que tem uma atividade anterior, que é a atividade do esquematismo, que é conceitual, categorial e intuitiva, que produz o mundo, produz os objetos na mesma forma das funções de julgar. Tá? Então, eu tenho uma atividade anterior que produz o mundo e que torna possível o julgamento desse mundo, porque a função categorial é a mesma, digamos, é homóloga à função categorial. É por isso que a representação concorda com o objeto. Tá? Então, na filosofia teórica aqui do sistema do dualismo transcendental, o Schelling está mostrando como é possível a representação concordar com o objeto sem ter de recorrer a uma ontologia, tal como Aristóteles, Leibniz, Wolff, todos esses outros. Tudo bem? Então, retomando, por que surge uma contradição que impede o agir prático? Né? Então, essa contradição se dá porque, se na filosofia teórica mostra-se como a representação concorda com o objeto, e aqui um predomínio do real sobre o ideal, o objeto que é real tem predomínio sobre o ideal, que é a representação, e se, por outro lado, na filosofia prática, mostra-se como um objeto deve concordar com uma representação do querer. Por que o objeto deve concordar com a representação do querer? Porque eu formulo um fim, por exemplo, quero estudar Aristóteles, e vou ao mundo para realizar esse fim. Então, o objeto no mundo deve concordar com a representação que está na minha mente. Né? Então, se de um lado há um predomínio do objeto sobre a representação, na filosofia teórica, na filosofia prática você tem um predomínio da representação sobre o objeto, do ideal sobre o real, havendo, por conseguinte, um predomínio do ideal sobre o real. Se temos esses dois lados, filosofia teórica e filosofia prática, surge uma contradição entre as duas direções das concordâncias. Como se, com a certeza teórica, se perdesse a prática, e com a certeza prática se perdesse a teórica. Trata-se, pois, da contradição entre a necessidade do teórico e a liberdade do prático, que exige uma síntese necessária para se pensar o próprio agir do eu na realização completa da autoconsciência. O Schelling vai dizer, então, a liberdade deve ser necessidade, a necessidade deve ser liberdade. E significa, o inconsciente deve ser igual ao consciente e vice-versa. Ou, nos termos do Schelling,
Pela liberdade deve surgir inconscientemente, sem minha intervenção, o que eu tensionava. Desculpa. Pela liberdade deve surgir inconscientemente, sem minha intervenção, o que eu tensionava. Quer dizer, deve haver um engrenar de uma necessidade oculta na liberdade do eu que garanta a sua própria realização. E aí o Schelling vai dizer não como indivíduo, mas como espécie. Para quem... veja, em alguma medida, o Schelling aqui está recuperando os postulados práticos da razão prática, né? Então, para o eu agir no mundo, ele tem que postular uma unidade sistemática, não só de todas as ações dos seres livres, mas também de toda a natureza. Então, uma unidade da natureza com a liberdade. Tá? E aí, então, o Schelling está dizendo essa unidade não é do indivíduo, mas da própria espécie. Então, por isso que é na história. Eu continuo. Como uma unidade sistemática de todas as ações, essa história é concebida como uma harmonia entre o inconsciente da natureza e o consciente. E, ao ser anterior ao próprio agir, como uma harmonia pré-estabelecida. Ou seja, não seria possível pensar a síntese absoluta de ações na qual necessidade e liberdade estivessem conjugadas, se em seu fundamento não houvesse uma harmonia das duas, na qual o agir que aparece como livre está conjugado em um plano anterior inconsciente que trabalha para a sua realização. O Schelling vai dizer, eu cito, como ao mesmo tempo o mundo objetivo, que foi deduzido na filosofia teórica como natureza, se orienta segundo as representações em nós, e representações em nós segundo o mundo objetivo, não é compreensível se entre os dois mundos, o ideal e o real, não existe uma harmonia pré-estabelecida. Tá? Então, vejam, a exposição da filosofia teórica e a exposição da filosofia prática geraram uma contradição. Para eu poder pensar o agir prático, eu tenho que pensar que a própria natureza, o próprio objetivo, aquilo que é inconsciente, se harmoniza, se adequa a esse agir prático. Senão você tem um conflito das duas direções, do objeto para a representação e da representação para o objeto. E o Schelling está solucionando essa contradição recorrendo justamente à unidade sistemática, tal como Kant faz lá, sobretudo com o postulado do sumo bem, da natureza com a liberdade, no caso aqui do arcabouço teórico do sistema da lei transcendental, uma unidade do inconsciente com o consciente. Eu continuo. Por sua vez, essa harmonia entre o teórico, prático, o inconsciente e o consciente só é pensável se em seu fundamento já se encontra uma identidade originária das duas atividades, dos dois domínios. O Schelling vai dizer, uma tal harmonia pré-estabelecida do objetivo, do que é legal, né, conforme a leis, e do determinante, do livre, só é pensável por algo superior que está acima de ambos. Portanto, que não é nem inteligência, que é do domínio teórico, nem livre, que é do domínio prático, mas a fonte comum do inteligente e do livre ao mesmo tempo. Então, vejam, contradição entre teórico e prático. Para solucionar essa contradição, tem que postular uma harmonia pré-estabelecida. Essa harmonia pré-estabelecida ela só é pensável se em seu fundamento tem uma identidade originária do teórico e do prático, do consciente e do inconsciente. Tá? Então, essa unidade originária seria a fonte comum desses dois domínios. O Schelling vai dizer, se esse superior não é nada mais que o fundamento da identidade entre o absolutamente subjetivo e o absolutamente objetivo, o consciente e o inconsciente, os quais, justamente em vista do fenômeno no agir livre, se separam por quê? Porque no agir livre eu tenho um objetivo e eu sou o subjetivo desse objetivo, né? Então, eles se separaram. Mas o próprio agir livre só é possível se eu penso uma harmonia deles anterior a essa separação. Então, ser superior não é nada mais que o fundamento da identidade, então esse superior não pode ser nem sujeito nem objeto, nem mesmo ambos ao mesmo tempo, mas apenas a identidade absoluta, no qual não há nenhuma duplicidade, que justamente porque a duplicidade é condição de toda consciência,
não pode chegar à consciência, ou seja, é absolutamente inconsciente. Tá? Então, retomando, há uma contradição entre o teórico e o prático, entre o inconsciente e o consciente, né? Essa contradição só é solucionada se eu penso uma harmonia pré-estabelecida dos dois, de modo que, ao agir, há uma necessidade que uma mão que me leva a agir conforme um plano no qual necessidade e liberdade estão unificados. Essa harmonia, por sua vez, só é pensável se eu penso uma identidade originária dessas duas atividades, ou seja, uma atividade anterior a essa cisão, né? Já começa a ficar claro que essa identidade originária é o próprio princípio lá de que partiu o Schelling, a identidade absoluta, né? O absolutamente idêntico. A questão toda é que, vejam, qual era o motor do desenvolvimento da autoconsciência na sua história? Era a ideia, era o princípio de que ela tem que tomar consciência de tudo que ela põe, né? Tudo que ela coloca como objeto, ela tem que refletir como sendo para si, né? Como se ela fosse o sujeito daquilo, né? Essa própria identidade originária, então, tem de ser refletida pelo eu que está sendo exposto para ele tomar consciência dessa identidade, tá? Num primeiro momento, o Schelling vai dizer, bom, essa identidade só pode ser percebida num objeto, um objeto que é intuído, tá? A primeira resposta dessa identidade vai ser a natureza orgânica. Por quê? Porque na natureza orgânica ela funciona inconscientemente como se fosse consciente, ou seja, como ela tivesse uma intenção na produção dos seus objetos, né? Só que, qual que é o problema? Essa natureza orgânica, o eu que está sendo exposto, ele não toma consciência dela como se fosse seu produto, porque é natureza, né? Então, deve haver um outro objeto no interior do qual, ou um objeto diante do qual o eu toma consciência dessa identidade originária de natureza e liberdade, de necessidade e liberdade, do inconsciente e do consciente, né? E esse outro objeto vai ser justamente a obra de arte, né? Na medida em que ela é fruto de um produzir consciente do homem, como se fosse inconsciente. Ela revela ao eu essa identidade originária do consciente e do inconsciente, ou, se a gente quiser, essa identidade de natureza e liberdade. Eu cito o Schelling aqui, no sistema do transcendental. Se a partir do produto orgânico a atividade inconsciente, cega, é refletida como consciente, como é tal como Kant pensa, né? Então, inversamente, a partir do produto de que se trata aqui, a atividade consciente, ou seja, o produto que se trata aqui é a obra de arte, a atividade consciente será refletida como inconsciente, como objetiva. E se o produto orgânico reflete para mim a atividade inconsciente como determinada pela consciente, inversamente, o produto que é aqui deduzido refletirá a atividade consciente como determinada pela inconsciente, pela atividade inconsciente. Tá? Vejam. Então, a obra de arte entra na exposição do sistema do saber para resolver um problema sistemático, né, que surgiu da própria exposição do sistema, e ela entra porque justamente a obra de arte, a bela arte, é, como obra do gênio, um objeto de arte, né, então, da ação humana, que, portanto, tem início numa ação consciente, mas cujo princípio ela é inconsciente, porque nós não conseguimos explicar como o artista procede na obra de arte, né?
Então, é por isso que na obra de arte, então veja, o que o Schelling está fazendo aqui com a obra de arte? Ele está um pouco, em boa medida, em todo esse momento aqui da natureza orgânica e da arte, ele está reescrevendo a crítica da faculdade de julgar, mas agora a partir do ponto de vista sistemático, né, do sistema do dualismo transcendental. Veja aqui que o Schelling vai dizer. E agora eu vou citar alguns trechos, talvez um pouco longos, do Schelling para explicitar a tal função sistemática da obra de arte. Eu já estou me encaminhando, tá? Claro, eu sei que o tempo já urge. Então, o Schelling vai dizer, um sistema está perfeito quando ele retorna ao seu ponto de partida, como eu disse no início, né? Mas, justamente, esse é o caso em nosso sistema, pois, precisamente, esse fundamento originário de toda a harmonia do subjetivo e do objetivo, que a gente chama aqui de consciente e inconsciente, que, em sua identidade originária, só pode ser exposto mediante a intuição intelectual, lá do princípio, é aquele que, mediante a obra de arte, se arrancou do subjetivo e se tornou totalmente objetivo, de tal modo que nós conduzimos progressivamente no nosso objeto, o próprio eu, até o ponto no qual estávamos quando começamos a filosofar. Então, vejam, quando o Schelling começa a exposição do sistema transcendental, o eu, que é o princípio absoluto, ele não tem consciência nenhuma de si, certo? Porque ele ainda não se desenvolveu. O filósofo, que é o ponto de vista exterior, ele tem consciência do eu como princípio. Ao final da exposição do sistema do dualismo transcendental, esse eu chega ao ponto de vista do filósofo que estava no início, porque ele toma consciência de si como princípio. E isso se dá justamente com a obra de arte. Então, se a gente se pergunta por que esse produzir da arte é consciente como se fosse consciente, eu já indiquei, mas aqui o Schelling recupera o conceito kantiano de gênio. O gênio é aquele que produz algo conforme a fins, sem ser conforme a fins. É a um só tempo liberdade e natureza. Como é aquele que soluciona o conflito entre as atividades consciente e inconsciente, ele não pode fazer isso conscientemente, isto é, por liberdade. Tem de ser algo desconhecido que atua nele e que o permite a rara felicidade de proporcionar uma harmonia entre as duas atividades. Ora, esse desconhecido só pode ser o princípio originário, absolutamente idêntico. É ele que atua através do gênio. Então, Schelling vai dizer, esse imutável idêntico, que não pode chegar à consciência e que apenas reluz a partir do produto, ou seja, da obra de arte, é para o producente, para o gênio, justamente aquilo que é para o agente, o destino. Então, está fazendo uma comparação entre como o gênio produz com como um agente se vê diante do destino, né, que o leva sem ele poder resistir, digamos, né? Então, é para o producente justamente aquilo que é para o agente o destino, isto é, um poder desconhecido, obscuro, que acrescenta à obra inconclusa da liberdade o que é completo ou objetivo. E assim como esse poder que, sem nosso saber e mesmo contra a nossa vontade, realiza através de nosso agir livre fins não representados, é chamado de destino, da mesma forma é designado com o obscuro conceito de gênio o inconcebível, aquilo que, sem nenhuma intervenção da liberdade, em certa medida contrariamente à liberdade, acrescenta ao consciente o objetivo. Então, no limite, a ação do gênio é a mesma ação do princípio, né, que é inconsciente. Mas, ao produzir um objeto belo, que, portanto, é uma produção do domínio da consciência, mas cujo princípio é inconsciente, ele faz o objeto, através do objeto, o eu reflete o próprio princípio originário de todo saber. Tá? Eu vou tirar, então, só algumas consequências. A primeira eu já tirei aqui e eu fico por aqui. Então, primeira consequência, né? Nesse sentido, o produto artístico do gênio reflete para o próprio eu a identidade originária do consciente e do inconsciente, ou seja, o princípio de todo saber. Na obra de arte, o princípio de todo saber toma consciência de si como princípio. Através dela, o eu vê a si mesmo como sujeito criador do saber.
é aquilo que o Schelling vai chamar de perfeita autointuição. Então, no objeto de arte, o eu intui a si mesmo como princípio do saber. Daí que o Schelling vai dizer que a intuição estética é a intuição intelectual lá do princípio tornada objetiva. Tá? Segunda consequência, a obra de arte, então, acaba por se mostrar a prova, a demonstração de que há justamente um absolutamente idêntico no fundamento de todo saber. Ou seja, se existe obra de arte, quer dizer, então, que necessariamente existe um princípio absolutamente idêntico no fundamento do saber. E mais do que isso, se não houvesse obra de arte, a filosofia nem teria um documento, uma demonstração do seu próprio princípio. Ou seja, ela não teria um elemento objetivo que desse validade para a sua intuição intelectual, que é sempre do filósofo, é sempre subjetiva. Tá? Por isso o Schelling vai dizer: a obra de arte é ao mesmo tempo único, eterno e verdadeiro órgão e documento da filosofia. Aquilo que sempre, contínua e renovadamente dá testemunho daquilo que a filosofia não consegue expor exteriormente, a saber, aquilo que é inconsciente no agir e produzir e sua identidade originária com o que é consciente. Terceira consequência e última, né? Se o eu toma consciência de si como princípio do saber através da obra de arte, isso significa que a concepção de saber que está organizando aqui a economia do sistema para o Schelling é uma concepção como poiesis, né? Então, o próprio saber é fruto de uma atividade criadora que a gente pode chamar de uma atividade criadora genial, né? Então, a atividade imaginativa na arte é apenas o exercício consciente e refletido da mesma atividade exercida na constituição do mundo da experiência. Então, vejam, quando nós estamos no mundo e estamos lidando com coisas, construindo coisas, escrevendo livros ou fazendo o que for, existe um mundo dado que nós tomamos como dado justamente porque nós não tomamos consciência da atividade nossa que criou esse mundo, né? Isso fica fica mais claro na linguagem, né? A linguagem é uma construção que é o próprio mundo, né? No interior dela nós vivemos um mundo, né? Há essa atividade criadora do mundo que nós não tomamos consciência, ela se explicita na obra de arte. E aí o que é interessante é que no domínio, digamos, do uso comum e da própria ciência, né, quando nós formulamos proposições do tipo a mesa é quadrada ou a mesa é redonda, etc., e comparamos com o mundo, nós apenas estamos reiterando a construção já feita, né? Na obra de arte é diferente, porque nós tomamos consciência da atividade criadora. Então, é uma abertura, né, do que é o próprio espírito humano, digamos, né, para o Schelling, né? É por isso que, em boa medida, como eu disse no início, essa concepção de gênio e de arte no Schelling é uma cristalização da concepção romântica, né? De que o mundo é um produto de uma atividade criadora e que a arte é a explicitação e tomada de consciência dessa atividade criadora. Em boa medida, isso aqui está antecipando formulações sobretudo do Heidegger, mas do Adorno também, essa contraposição à ciência, né? A ciência, ela constata aquilo que já foi produzido. Então, o termo é abertura do mundo, né? Então, a ciência moderna, ela trabalha numa abertura do mundo que já foi feita. Ela não vai questionar o próprio mundo. A arte, ao contrário, na medida em que ela recupera a atividade de abertura do mundo, torna-se
um elemento contestador de reflexão da própria atividade em geral do homem, né? Eu termino com uma última citação e fico por aqui, que justamente explicita essa consciência, essa autoconsciência estética, digamos, né? A gente pode até depois conversar. No Fichte é muito próprio a autoconsciência prática, né? O sujeito toma consciência de si, sobretudo no agir prático, né? Do direito e da moral, né? Então ele toma consciência como sujeito do saber no interior da moral e do direito. No Schelling você tem o que se chama uma autoconsciência estética, né? O sujeito toma consciência de si no interior ou a partir da obra de arte. Então, eu cito finalmente. Então, só para terminar essa comparação, essa relação com a ciência, com o mundo, então o Schelling vai dizer a natureza é um poema, né? É um poema cifrado em uma escrita maravilhosa, né? Que cabe à arte decifrar, digamos, que ela explicita esse poema que está implícito, né? Mas eu termino. Aquela faculdade é a faculdade imaginativa, e aqui faculdade imaginativa está traduzindo, eu vou colocar rapidinho, porque é uma tradução que eu não estou muito... Dichtungsvermögen, e Dichtung é importante porque tem a ver com dichten, né, com o verbo dichten, que é criar poético, né? Eu estou traduzindo por faculdade imaginativa, seguindo até a tradução que vem do Baumgarten, que tinha a faculdade Inventio, da invenção, e que ele traduziu por Dichtungsvermögen. Então, é uma faculdade de invenção, né? É a faculdade imaginativa, ou criadora, poética, se a gente quiser, aquilo que na primeira potência é a intuição originária. Então, aquilo que no domínio da natureza produz o sujeito e o objeto, né? É essa mesma faculdade. E vice-versa. A intuição produtiva lá na natureza, que constitui o mundo, repetindo-se na potência suprema da arte, é o que denominamos faculdade imaginativa, Dichtungsvermögen. É um e o mesmo o que é ativo em ambas. O único mediante o que somos capazes de também pensar e compreender o contraditório, a imaginação, Einbildungskraft. Portanto, são produtos de uma e mesma atividade aquilo que nos aparece como mundo efetivo, no exterior da consciência, e aquilo que nos aparece como mundo ideal ou como mundo da arte, no interior da consciência. Fecha aspas. Muito obrigado, desculpa aí o tardar da hora. Ok. A gente que te agradece, Francisco. Então, eu pensei em começar, não sei se vocês já têm aqui alguma questão, mas eu estava pensando, o Klaus já tem? Então, Klaus, já que você já tem, se pudesse começar. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer, foi brilhante, assim, achei realmente fantástico a maneira com que você trouxe com tanta eloquência e leveza, ao mesmo tempo profundidade, assim, eu estou realmente muito feliz de ter conseguido assistir a sua apresentação. Eu tenho uma dúvida inicial, pequena, na verdade, que é em relação a um trecho que você acabou de ler, já tem um tempo, só que eu não peguei qual era, onde você falou sobre natureza da liberdade e criar a partir, até contrário à liberdade. Essa parte eu não entendi. Eu confesso que deu um pequeno tilt aqui, até porque eu não sou nada escolado nesses outros autores, né? E em relação à questão do Kant, só para eu aproveitar minha fala e fazer já as minhas duas perguntas, eu queria entender talvez essa questão da identidade. Por não conhecer os outros autores, né, assim, existe essa identidade é uma identidade supra-unitária, ou seja, pertencente a algo maior, a espécie, por exemplo, ou uma identidade já mais individual mesmo?
não sei se a minha pergunta faz sentido, mas... Eu não entendi o início. É em relação ao Kant isso, Klaus? Não, em relação ao que você trouxe em paralelo ao Sim. Kant. Sim. Tá. Bom, muito obrigado pelas questões, Klaus. Eu fico feliz, eu achei que estava muito abstruso quando fala de atividade inconsciente e consciente. É muito difícil o texto do Schelling, sobretudo a parte da filosofia teórica. Fica meio difícil falar meio no geral, assim, e fica meio perdido, né? Mas muito obrigado aí, obrigado pelas perguntas. Então, contrariamente à liberdade, ó, eu leio aqui o trecho, né? O conceito de gênio, aquilo que sem nenhuma intervenção da liberdade, e em certa medida, contrariamente à liberdade. Então, aí, primeiro tem em certa medida, então dá uma... Quer dizer o seguinte, é como se o gênio, quem atua, ele não tem consciência, ele não direciona o agir dele. É o próprio, esse desconhecido, é a própria identidade ordinária que atua através dele, tá? Então não é como se fosse uma ação de um artesão que conhece todos os procedimentos, todas as regras, e ele sabe o começo e o fim, e ele vai atuar com consciência ali em todo o processo, né? O gênio ele começa no domínio da consciência, mas quem age é algo inconsciente. Então, em certa medida, é contrário à consciência. Ele não consegue nem resistir, digamos. Por isso também o paralelo com o destino, né? O destino leva a gente, o gênio leva a gente a produzir, né? Em relação à identidade, ela é supraindividual no sentido de que ela é estrutura transcendental. Então, cada indivíduo ele é produto da estrutura, né? Isso eu acho que a gente pode até correlacionar com o próprio Kant, com o juízo estético. O fundamento do objeto belo é uma estrutura do sujeito em geral, né? Por isso que eu tenho a pretensão à universalidade. Por isso que o que é belo para mim, eu vou exigir que seja belo para você também e para todo mundo, né? Porque o fundamento não é a minha constituição subjetiva empírica, mas é a minha constituição subjetiva transcendental, que é universal, né? Eu diria mais ou menos isso. E aí, então, já preparei para a última pergunta. Qual que seria a grande diferença dessa identidade proposta pelo Schelling do próprio modelo kantiano, né? Porque eu tenho um entendimento que o Kant ele fala do ser humano como número idem, dividido em homo número, homo fenômeno, e aí o sujeito transcendental sendo esse arcabouço universal do qual a gente comunga, né? Então essa é o meu entendimento de Kant, né? Então assim, qual é a grande, porque para mim, por minha ignorância dos outros autores, eu não entendi exatamente onde que há um descolamento ou onde há um passo além. Se você pudesse explicar isso para mim, eu agradeceria muito. Vamos lá, então. Do ponto de vista dos resultados, não tem muita diferença, digamos. A diferença vai ser do ponto de vista dos fundamentos. Então, o Kant, veja, os dois estão no regime, digamos, do idealismo transcendental, né? Então, a estrutura transcendental do sujeito é que torna possível o conhecimento, o agir, a obra de arte, o sentimento de prazer e desprazer, né? O que acontece é que desde o Reinhold, mas sobretudo o Fichte e o Schelling, aquilo que o Kant estabeleceu tem que ser fundamentado, tem que ter os princípios, né? Então tem uma carta do Fichte não lembro o nome de quem, o Stefan, acho, de 1793. Ele nem tinha publicado ainda a doutrina da ciência, a Grundlagen, né, que é a única exposição que foi publicada em vida. Ele diz: o Kant tem a verdade, mas não os fundamentos da verdade. Então, esse enraizamento que tem que ser procurado, né? O Kant vai dizer lá, qual que é a raiz do sensível e do suprassensível? Diz na Crítica do Juízo. É imprescrutável, né?
esses caras, o Fichte e o Schelling, vão querer, não. Tem que ser investigado se a filosofia transcendental deve garantir os seus resultados, né? E não deixar abrir o flanco para o dogmatismo ou para o ceticismo. Aí eu puxando a sardinha para o meu lado, para o Fichte é um pouco mais, tem isso que eu estou dizendo, mas o Fichte tem a função da intersubjetividade, que também tem uma função sistemática, que muda um pouco, mas assim, os indivíduos só surgem em comunidade, então só existe homem no interior de outros homens, tá? Então isso é um diferencial em relação ao Schelling, por exemplo, que você pode deduzir toda a estrutura do saber a partir, digamos, de um indivíduo, tá? Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bem. Jefferson. Está sem áudio. Pronto. Está me ouvindo, professor? Está me ouvindo? Sim, agora sim. Obrigado. Professor, obrigado pela exposição, né? O tema é muito difícil, o autor é muito difícil. Eu falei várias vezes com os colegas quando estava estudando que Schelling é um autor muito genial, muito complexo, né? Comentei várias vezes com os colegas quando estava fazendo a qualificação. Eu queria fazer na verdade, não sei se é bem uma pergunta, mas um comentário sobre algo que me chamou muita atenção durante o meu breve estudo de Schelling, que essa obra, o Sistema do Dualismo Transcendental, me pareceu a todo instante, além da pretensão de estender ou de realizar ou de, né, fazer o que Kant tentou fazer ou fez na terceira crítica, né, além de parece que Schelling tentou fazer a mesma coisa ou completar aquilo, a todo momento ele estava ali lidando com a influência de Fichte, e é algo que talvez o senhor falou pouco na exposição, com a influência de Leibniz, sobretudo na ideia de harmonia pré-estabelecida, né? Assim, existe uma ideia muito fascinante, né, de que a unidade que existe em cada mônada, ou a ordem que existe em cada mônada, é a ordem que existe no todo. Quer dizer, que o micro espelha a harmonia do macro. E tem uma citação do Schelling que eu queria colocar aqui sobre essa questão da arte espelhando o infinito no finito, né, que seria o papel, que seria o belo da arte em Schelling, que talvez dê um pouco de margem do que eu estou falando. Eu vou citar o Schelling aqui. Cada produção estética parte de uma separação infinita das duas atividades que estão separadas em toda produção livre. Ora, como essas duas atividades devem ser representadas juntas no produto, por meio dele, algo infinito se expressa de forma finita. E aí o mais interessante para mim, e o infinito expresso de forma finita é a beleza. Quer dizer, e o infinito expresso de forma finita é a beleza. Quer dizer, eu sempre vi nessa frase, que a mim me fascina muito, algo de Leibniziano, no sentido de que a ordem em micro se espelha no macro, algo que também se relaciona de alguma forma com aquele sentimento do sublime kantiano, de que de alguma forma nós somos conectados ao absolutamente grande, enfim. Mas assim, eu estou sendo um pouco prolixo, mas dizendo assim, quer dizer, não lhe parece que existe algo muito leibniziano nesse sentido de uma ordem do micro que espelha o macro? Claro, né, que num ponto de fundo que tenta muito mais espelhar ou completar ou realizar a terceira crítica de Kant do que exatamente isso, mas enfim, falar um pouco mais sobre Leibniz nesse contexto. Eu não sei se me fiz muito confuso, mas foi isso. Ô Jefferson, não, muito obrigado pela pergunta. A pergunta é excelente. Você tem razão, há uma grande influência do Leibniz. Isso já está lá na filosofia da natureza. O Schelling tem uma leitura muito positiva do Leibniz, né? Ele não vai jogar fora o Leibniz, por exemplo, como o Fichte, o mesmo Kant vai dizer é dogmatismo, então não interessa, né? Mesmo a filosofia da natureza, você pode entender
com uma influência do Leibniz, né, no sentido de que o Leibniz vai dotar todas as mônadas de consciência, mesmo as mônadas inconscientes, e o Leibniz faz uma certa hierarquia entre elas, né, as plantas, os animais, até o ser humano, aquele que diz eu, e isso também está presente na filosofia da natureza, na medida em que, desde a matéria, você tem a presença do subjetivo, mas no grau mínimo, né? E com o desenrolar da potência da matéria na segunda potência, que é o processo dinâmico, você tem um ganho de subjetividade em relação à matéria, e no orgânico um ganho maior em subjetividade até chegar no homem, que seria a consciência consciente. Então você tem essa visão positiva do leibnizianismo, e o termo harmonia pré-estabelecida, que está em vários lugares do sistema dualismo transcendental, remonta justamente ao Leibniz. Agora estou especulando, tá? Não sou um conhecedor aqui profundo do texto, não. Eu diria que, embora o Schelling esteja usando um termo leibniziano, veja, o Leibniz está presente através do Kant, porque qual que é o problema que o Kant tem que resolver lá na dialética transcendental, sobretudo no apêndice, no cânone lá da crítica da razão pura e, particularmente, na terceira crítica? O problema da unidade sistemática. Tá? Quem é que resolve esse problema com com robustez? É o Leibniz. Né? Por quê? Porque finalidade, o Kant vai dizer, finalidade é a escola da unidade sistemática. Como é que eu posso estabelecer a unidade sistemática a partir de uma finalidade? O problema é que o Leibniz é dogmático e atribui essa finalidade objetiva, e não à razão subjetiva do como ser. Né? Então, o problema que o Schelling está resolvendo aqui com a harmonia pré-estabelecida é um problema de unidade sistemática que se dá no interior no domínio crítico, mas que, você tem toda a razão, remete ao Leibniz, a ideia essa ideia que eu estou dizendo de unidade sistemática, em que justamente a parte reflete o todo. Em relação à arte, aí também estou especulando aqui. Você pode ter toda a razão, mas eu teria uma certa... não sei se na arte está espelhando o todo, porque não se trata de refletir o mundo, o cosmos, mas de refletir a atividade originária. E aí quando o Schelling aqui diz que a arte espelha, expressa o infinito no modo finito, eu acho que ele está, em boa medida, tendo em mente a ideia estética kantiana, que num objeto finito contém uma infinitude de interpretações. Aquilo que o Kant diz, dá muito a pensar, e nenhum entendimento finito consegue dar conta de esgotar tudo que está escrito ali. Porque, veja, se a natureza orgânica e aquela harmonia pré-estabelecida, aí eu acho que tem mais presença do Leibniz, justamente serve para espelhar uma ordem do todo, que é a harmonia pré-estabelecida do Leibniz, aqui não está espelhando uma ordem do todo, mas está espelhando somente a atividade originária. Né? Então, eu não sei, não tenho resposta, mas eu diria isso para você. Tá? Em todo caso, muito salutar ter trazido Leibniz, porque ele é uma figura importante aqui, e ao contrário do Fichte, ele é muito bem visto pelo Schelling, e depois pelo Hegel também vai ser bem visto. Ô, professor, só uma questão, assim, uma especulação também. Será que essas duas coisas, essas duas hipóteses que o senhor apontou, será que elas são excludentes, ou elas não podem conviver simultaneamente? Quer dizer, tanto espelhar
a subjetividade do sujeito, mais no sentido kantiano, quanto a um determinado realismo metafísico no sentido leibniziano, no esforço do sistema idealismo transcendental? Será que essas duas coisas não podem correr juntas? Porque foi isso que me pareceu. Assim, também, óbvio, longe de mim ser um especialista na obra, né? Mas digo assim, me pareceu isso. Achei interessante o senhor ter dito isso. Ó, em primeiro lugar, só uma coisa que eu não falei. Você me chamou de senhor, o senhor está no céu, tá bom? Você. A outra coisa eu acho que você tem toda a razão, e eu acho que o sistema dualismo transcendental ele é perpassado por uma tensão entre um idealismo e um certo idealismo que já está começando a tomar conta ali. E não é à toa que no mesmo ano o Schelling já abre mão do idealismo transcendental e em 1801 ele vai... Aí o Leibniz e o Spinoza eles ganham de lavada. Aí o idealismo, aí a harmonia pré-estabelecida ela toma conta. Entendeu? Eu acho que você tem razão. Tem um... Bom, eu não gosto de fazer... Tem já faz tempo que eu publiquei que trata um pouco do sistema do direito transcendental, está na 2 pontos, acho que é de 2016, em que a ideia, o que eu estou defendendo um pouco é isso, que já lá no sistema a coisa já começa a fazer água e aí então ele já tem o realismo já está tomando conta um pouco. Tá? Obrigado, professor. Não. Muito bem. Obrigado. Francisco, eu não sei se talvez a gente dá uma olhadinha aqui no chat. Eu não sei se é o Ari ou Harry, como é que pronuncia, mas ele tinha comentado aqui que ele fez uma tradução livre do sistema do idealismo transcendental, e depois ele fez alguns outros comentários na resenha do Enese Demo, do Fichte, é onde aparece a noção de intuição intelectual, isso contra Kant, e depois ele fez um outro comentário aqui sobre a tradução do Marco Suzuki, aí vocês pronunciam, vai, que eu não sei, o meu alemão é inexistente. Einbildungskraft. Força de formação em 1. Não sei se você gostaria de fazer algum comentário. Posso falar aqui. Bom, Harry, não sei, vamos conversar então, já que você tem a tradução, né? Eu já tenho um tanto já, estou quase no final, mas vamos conversar. Na resenha de Desidemo, o Harry tem razão, o Fichte introduz a noção de intuição intelectual, depois ela vai aparecer com mais clareza e será explicitada na segunda introdução à doutrina da ciência, que é 1798. Esse texto da resenha de Desidemo é de 1794, né? E que é considerada a certidão de nascimento da doutrina da ciência do Fichte. Eu não diria que é contra o Kant, Harry, porque o Fichte ele não está veja, a ideia de intuição intelectual na filosofia clássica alemã, ou seja, no idealismo alemão, no Fichte, no Schelling, o Hegel não tem essa ideia, né? Mas é uma noção que não é no mesmo sentido da kantiana. O Kant vai criticar a intuição intelectual, porque a intuição intelectual seria aquela de um entendimento intuitivo, ou seja, do entendimento divino, que produz a própria coisa. Né? O nosso entendimento ele é discursivo, ele não produz a própria coisa, ele só pensa. Né? Então, ele depende da intuição sensível que está exterior a ele. Né? Então, ele depende de algo dado por uma intuição sensível para ele poder sintetizar através de suas categorias. Né? A intuição intelectual para o Fichte e para o Schelling não é nesse sentido kantiano. Né? A intuição ela é uma referência imediata e ela é uma referência imediata a uma atividade, né? Não a um objeto. Portanto, por isso que eles usam esse termo de intuição intelectual. E o próprio Fichte vai nessa segunda introdução à doutrina da ciência, ele vai mostrar ou distinguir esses dois sentidos de intuição intelectual fichtiana, ou
e a kantiana e mostrar que não é incompatível, ele não está indo contra o Kant, ele só o Kant vai achar que sim, né? Porque o Kant, para ele, a intuição intelectual é essa de Deus, né? Que produz o próprio objeto. Admitir uma intuição intelectual, então, seria um absurdo, né? Mas para o Fichte, eu não sei se ele está indo contra o Kant, até porque naquele momento não traria muito bons frutos ele criticar o Kant. Ele está no início de carreira, ele nem tinha ainda a cadeira em Iena, e eu precisava se você tiver o trecho aí direitinho, eu não tenho na cabeça, mas eu não diria que ele é contra o Kant, ele só está introduzindo uma noção que escapa à classificação kantiana de intuição intelectual, tá? Ou a definição. Em relação à tradução do Márcio, o Márcio está traduzindo Einbildungskraft, esse texto deve ser a filosofia da natureza, se eu não me... filosofia da arte, desculpa. Você pode me corrigir aí, o Harry. A filosofia da arte faz parte, é a exposição da parte real ideal do sistema da identidade. Tá? Então, são cursos que o Schelling deu em 1803, 1804, eu acho, 1805. Portanto, depois do sistema do dualismo transcendental, em que o dualismo transcendental já não desempenha a função fundamental que desempenha aqui neste momento, em 1800, quando ele publica o sistema do dualismo transcendental. Quer dizer o quê? A imaginação aqui no sistema do dualismo transcendental é uma faculdade do eu. Por isso que é a imaginação. A Einbildungskraft, lá na filosofia da identidade, ou seja, tem a primeira parte, que é a filosofia da natureza, que é o fundamento real. Você tem uma segunda parte, que é o idealismo, que é a parte ideal, que é derivada, deduzida da parte real. E a filosofia da arte, que justamente faz a passagem, é ideal e real ao mesmo tempo. Ali não é o eu que é o sujeito do saber, tá? É o ser, ou a natureza, se você quiser. Por isso que a Einbildungskraft não é uma faculdade de um ser racional ou de um eu, mas pode ser entendida como a formação em do próprio ser, né? Então, aquilo que eu falei em potências, né? O que são potências? São unidades produzidas a partir de uma cisão. Então, você tem uma unidade originária que se cinde, você tem uma unidade derivada que depois se cinde de novo e vai ser unificada de novo e cindida, e assim vai. Essa atividade de cindir e unificar é própria da Einbildungskraft nesse sentido, por isso que é uma formação em um. Tá? E aí o Marx está traduzindo literalmente, né? Ein é Bildung é formação e Kraft é força, né? Então, a força de formação em um, tá? Mas aí tem a ver com o arcabouço teórico, que tem um caráter mais ontológico na filosofia da identidade, então, por isso a formação em um, e na filosofia transcendental, normalmente eu traduzi por filosofia, por imaginação, já que se trata da faculdade do eu, tal como Kant e o Fichte vão pensar. Mas muito obrigado pelos comentários aí. Klaus? Na verdade, eu ia só fazer uma pergunta em relação à Einbildungskraft, porque o Ein pode ser mas também pode ser para dentro, né? Então, assim, porque eu penso no Ausbildung e Einbildung, né? Então, daria para se fazer uma leitura também por aí? Eu acho que dá, mas aí o para dentro estaria muito mais no registro da filosofia transcendental do Sim. que no registro da filosofia da identidade, né? Mas você tem toda a razão. Perfeito. Não, e a tua explicação já resolveu algumas outras questões que eu não sabia nem formular. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, mais alguma questão?
Francisco, eu queria te agradecer demais pela sua palestra, pela sua disponibilidade em ter vindo aqui falar com a gente. Agradecer o pessoal que está aí. Eu que agradeço, Clara, agradeço o convite, agradeço a oportunidade, agradeço a todas as perguntas, a atenção de todos, foi muito gostoso, muito proveitoso para mim. Eu sempre tomo nota das perguntas, que depois eu reflito e espero ter podido responder aí. Muito obrigado. Então, gente, boa semana para vocês. Tomara que domingo tenhamos, né, uma boa notícia para comemorarmos. E até a próxima, então. Até mais, gente. Boa semana. Obrigado, aí. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado para todo mundo.